Oi, Boa noite, como você tá? Del Almeida. Primeiro momento, eu quero agradecer você ter aceitado participar desse diálogo. E eu já falei isso antes para você, mas acho bastante significativo falar novamente, agora ao vivo. As pessoas falaram muito carinhosamente de você. Que bom, hein? Fico E feliz. aí, eu fiquei bem, assim, empolgado, né, de ter esse encontro, porque, assim, que bom, né, as pessoas falarem da gente dessa forma. Isso é Del, verdade. eu queria pedir para você se apresentar em primeiro momento, para as pessoas que ainda não te conhecem, né, para que elas saibam qual é o seu trabalho, sua formação, um pouco de você. Tá bom. É, eu quero começar usando uma frase da ONU, que é o primeiro artigo, que eu sempre gosto de pautar muitas coisas em cima dele. Aliás, acho que a gente tem que pautar muitas coisas nesse artigo, né? Que fala que todas as pessoas, elas nascem livres e iguais em direitos e dignidade. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, nós nascemos livres e iguais em dignidade. E, ao mesmo tempo, somos diferentes, não é? Gratidão, já quero te agradecer de antemão, sei que vai ter as considerações finais, mas muito obrigado mesmo pelo convite. É bom, né, falar, eu falo que falar de diversidade é uma coisa maravilhosa. Para quem não me conhece, sou Del Almeida. Eu vou me autodescrever caso alguém com deficiência visual esteja assistindo ou acompanhe futuramente a live, tá? Me autodeclaro negro, eu tenho cabelo castanho, amarrado para cima nesse momento, com alguns adereços no cabelo, um max polar. Atrás de mim tem um quadro escrito Nossas Relações São Humanas, uma parede branca com alguns ursos pendurados, plantas, e eu estou com uma camisa branca com desenhos indígenas. Bom, feito isso, Del Almeida, eu nasci em 85, sou masculino, né? Sou gay, cisgênero, andrógeno não binário. Então, esse é a minha pessoa. Eu digo que é o meu combo, né? Masculino, gay, andrógeno, não binário. E eu sempre dou uma explicada rápida para as pessoas entenderem, né? Por que masculino? Porque eu me reconheço, né, na minha masculinidade, então eu me reconheço como homem, né? E isso acaba gerando que eu sou um gay masculino cis, ou seja, eu me reconheço na minha sexualidade, né? Sou gay porque essa é a minha orientação sexual, né? Então, e por que sou andrógeno não binário? Porque, na verdade, eu não me prendo à questão de gênero masculino e feminino, por mais que eu me reconheça no meu gênero masculino, mas eu não me prendo quando o fator, o requisito é a minha forma de me vestir, a minha forma de usar adereços, a minha forma de usar produtos, né, categoricamente socialmente falados que é masculinos ou femininos. Então, eu acabo sendo um andrógeno porque eu fico meio que vagando, né, nesse mundo da questão do masculino e feminino, né, do que é para homem e do que é para mulher. E acabo sendo um não binário porque realmente eu não me prendo à questão do gênero. Então, acredito que isso está bem explicado, né, só para que as pessoas tenham esse entendimento. Sou consultora em diversidade e inclusão, apesar de eu ser formado em marketing, né, estou cursando também pós-graduação em sociologia e filosofia. É, e aí, para entender um pouco mais, né, desse universo chamado pessoas, corpos. Então, mas assim, eu sou consultor de diversidade e inclusão, então meu papel é fazer com que as empresas entendam, né, que nós somos seres humanos dotados de razão e que nós temos as nossas diferenças, apesar de nós termos
iguais em nossa dignidade, né? Então, o meu papel quanto consultor de diversidade é trazer essa pluralidade para as organizações, né? E acaba que sendo também meio que um detetive, meio que a gente vai olhando para ver se realmente o que as empresas estão pregando, né, fora na sociedade, o que as empresas estão falando, que fazem, que acontecem, quando o assunto é diversidade e inclusão, para saber se isso realmente está acontecendo dentro da organização, na prática, com seus colaboradores, com aqueles que participam, né, desse rol dessas organizações. Que eu sempre digo que empresa é um mundo. Então, é uma pluralidade que já existe, a diversidade ela já está presente. Então, geralmente, quando eu falo de dar a consultoria dentro de uma empresa, eu não estou indo dizer o que a empresa deve ou não fazer e como ela deve ou não ser, mas mostrar para ela que já existe uma pluralidade lá dentro, uma diversidade, e como que ela está recebendo isso e como que ela valoriza o ser humano na íntegra, na prática, como corpos, como matéria humana, como profissionais, etc, etc, etc. Breve resumo, acho que eu fui rápido, né? Adorei. Você trouxe uma questão que eu acho muito significativa para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que é essa questão da pluralidade, da diversidade dentro das empresas. Entretanto, é muito comum que as pessoas elas cobrem um modelo para que esses corpos vivam a sua performatividade. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela é cis, performa socialmente como masculina, mas final de semana performa como feminino, drag queen, etc, etc, etc. Mas dentro da empresa, ela é obrigada, muitas vezes, a omitir esse seu lado performático por questões de trabalho. Né? As empresas, elas estão abertas, de fato, à pluralidade? Esse é um grande desafio, viu, Edu? Porque, assim, quando a gente fala da pluralidade, geralmente, outro dia, eu estava dizendo o seguinte, por que alguém me perguntou, mas por que você põe como consultor de diversidade? Né? Eu falo, porque o tema da vez é diversidade, a gente acaba seguindo. Mas quando a gente parte para essa questão, aí respondendo a sua pergunta, nem toda organização que se diz ser uma organização diversa e plural, ela traz dentro da sua essência essa diversidade, essa pluralidade, que ela deixa a pessoa ser, né, quem ela é, e que isso não influencie nas tomadas de decisões dentro da empresa. Então, o mais complicado é que hoje, quando a gente fala do mundo organizacional, todo e qualquer mundo organizacional, ele tem lá, né, o seu código de ética, de conduta, ele tem sua missão, sua visão, seus valores. E aí, quando a gente começa a estudar todo esse processo de missão, visão, valor, política de qualidade, política de sustentabilidade, código de ética, o que pode, o que não pode. Muitas organizações, por mais que elas dizem ser diversas, quando você começa a olhar esse processo, e aí você entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo de código de ética. Às vezes a organização fala assim, aqui você pode ser quem você quiser ser, você pode ser a pessoa que você é. Só que quando você vai olhar o código de ética, por exemplo, por mais que naquele código ele diz que você não pode ir transvestido, por exemplo, né? Vou me usar como exemplo, vou me colocar como exemplo. É o mesmo que eu chegar numa empresa que fala que é diversa, só que ela fala assim, ó, você até pode vir aqui, a gente até entende que você é gay, que você é andrógeno, não binário, mas aqui dentro você não pode usar salto alto, que é uma coisa que eu amo usar, é salto alto, né? Então, assim, a empresa, ela é sim, né, totalmente plural e diversa até certo ponto. E isso eu entendo que é todas as organizações, né? Eu acho que o diferencial das organizações é quando elas olham e elas partem do seguinte princípio. E aí eu vou trazer o seu exemplo. Poxa, por que que, imagina que fosse eu o Del, né? Por que que o Del, no final de semana, o Del pode usar
roupa feminina, pode se transvestir, e quando ele vem trabalhar aqui dentro, ele tem que vir categoricamente, socialmente falando, né? Aqui dentro ele tem que vir com, sei lá, terno, ou talvez com uma roupa esporte, mas que seja uma roupa menos chamativa, etc. Então você percebe que é uma aceitação, eu digo que é uma aceitação na superficialidade. Porque ela fala, tudo bem, eu até aceito que você seja essa pessoa, mas aqui dentro você precisa mudar um pouco. E aí eu sempre faço a seguinte pergunta, eu sempre falo, nessas situações você tem que, na verdade não é nem confrontar, mas você tem que fazer com que a pessoa, nesse caso a organização, tenha uma autorreflexão. Ah, tá, legal, você disse que me aceita do jeito que eu sou, mas aí a minha pergunta é, o que diferenciaria o meu profissional vir trabalhar de salto alto, por exemplo, ou vir trabalhar com com um sapato social? O que isso influenciaria no meu profissional? E talvez hoje o que as organizações precisam entender é exatamente isso. Né? Não basta eu dizer que eu sou diversa e que eu sou inclusiva. É eu entender, é claro, é o que eu sempre falo e o que eu sempre deixo bem claro. O fator da gente querer ter essa diversidade de você ser quem você é, não é uma coisa que você está querendo escancarar a janela do, né, vem de qualquer jeito, faça qualquer coisa. Porque, querendo ou não, precisa, né? Dentro de sociedade, nós precisamos ter, sim, ter as normas, ter as condutas, né? Eu sempre falo o seguinte, o que a empresa precisa fazer para que ela seja realmente diversa e inclusiva é pautar isso daí. É pautar esses processos, né? Até que ponto, né, ela ser ou ela não ser, ele ser ou ele não ser aqui dentro desse jeito, ele vestir ou ele não vestir, percebe? Ele estar ou ele não estar. Até que ponto isso está influenciando na matéria humana que ele é, quanto profissional para mim, quanto organização. Então, eu acredito assim, para fazer a acabativa da sua pergunta, as empresas ainda têm essa grande dificuldade. Porque as empresas ainda estão presas, né, nessa questão desse padrão visual. De achar que... E aí a gente cai lá, caímos aonde? No padrão binário. Homem veste roupa de homem, mulher veste roupa de mulher, o homem trabalha assim, a mulher trabalha assim, percebe? E aí a gente vai caindo nesses padrões binários. E as organizações, por mais que elas falem que elas são diversas, elas ainda estão presas nesses padrões. Né? Então, o nosso papel é desconstruir, na verdade. É mostrar que, tipo, eu posso sim, né, da mesma forma que eu posso ir com um sapato social, uma roupa categoricamente considerada masculina, mas eu também posso ir, de repente, no outro dia com um salto, com a camisa social feminina e exercer a minha função do mesmo jeito e tá tudo bem, né? Isso não vai atrapalhar no meu profissional, percebem? Eu trabalhei 12 anos em uma universidade particular aqui em São Paulo e há 4 anos atrás eu fui convidado para dar uma palestra na mesma instituição em que eu trabalhava sobre orientação sexual e gênero. E é óbvio que eu abordei Judith Butler, a teoria queer, e eu me apresentei como professor de salto alto, meia fina, bermuda de surfista, um blazer, porque eu queria justamente mostrar que não existe essa questão, não deveria existir essa roupa de homem e de mulher. São roupas, as pessoas usam para performar como elas se sentem bem, como elas querem apresentar o próprio corpo. Né? Mas é uma barreira muito grande ainda, as pessoas, inclusive, muitas vezes na pedagogia, entenderem que não existe brinquedo de menino e de menina. Total. Quanto mais a apresentação social dentro de um enquadramento masculino e feminino, que foi criado no século XIX como uma questão política, né, e de manobra de controle. Total, total. Você sabe, Edu, eu sempre uso, eu gosto muito de usar a questão histórica, para que as pessoas entendam esse processo, né? Todas as vezes que eu sou indagado, quando as pessoas falam para mim assim, você não decide, porque divide muito, né? São diversas opiniões. Precisa, né? Decidir. Existem aqueles que, tipo, ok, você é assim, que bom que você é assim, né? Existem aqueles que, tipo, não concordo, pra mim, tipo, não desce. Existem aqueles que, tipo, Del, você não sabe o que você quer. Um dia você é homem, outro dia você é mulher, né? E existem aqueles que te tentam entender, né? E
eu sempre falo o seguinte, eu acho que o grande mal da humanidade é você ir propagando o que você aprendeu sem voltar na sua história, sem voltar lá no quesito do fator principal da história, né? Então eu uso muito isso porque quando lá no começo eu comecei a usar salto alto, que eu era muito indagado pelas pessoas, principalmente porque dentro das empresas, né, como a gente está falando hoje de diversidade dentro das organizações, você imagina, né, já é difícil para uma organização, muitas organizações aceitar o fato da pessoa ter uma orientação sexual diferente do que é padrão, né, já é difícil. Né? Então, agora você imagina uma pessoa que foge totalmente não só do padrão de orientação sexual, mas também do padrão de identidade de gênero. Então, eu sempre parto do seguinte princípio. Uma historinha rápida que aconteceu comigo. Uma pessoa, aconteceu com uma mulher, né? Ela chegou para mim, isso foi dentro de uma empresa que eu trabalhava, dentro de uma organização, e ela tinha cargo de liderança, inclusive. E ela chegou para mim e falou assim, eu não concordo com você usar salto alto. Eu acho isso uma aberração, né? E eu falei para ela assim, ok, é a sua opinião. E ela falou outra coisa, salto alto foi feito para mulher, é da mulher. Você está se apropriando de uma coisa que não é sua, que não é do seu gênero. Eu disse para ela o seguinte, eu falei assim, você sabe quando que surgiu as primeiras evidências de salto? Aí eu falei assim, você conhece a história? Eu falei, você conhece um salto chamado Salto Luiz XV? E aí, esse primeiro impacto já gerou nela, né, uma reflexão. Aí ela falou, agora você vai falar para mim que o salto alto começou pro homem. Eu falei, sim, exatamente, o salto alto começou, na verdade, em Luís XV para Luís XVI. Por quê? Luís XVI era de baixa estatura. Então, aí eu falei, um resumo rapidinho de aula de história para você. E aí, naquela né, ocasião histórica, um rei ser de baixa estatura não era bom. Porque ele ia perder primeiro. As pessoas não iam acreditar nele, não iam acreditar na fala dele, etc. Né? E comecei a dar uma aulinha para ela ali. Então, o que aconteceu? Os conselheiros daquela época, as pessoas que, né, estavam ali na alta corte com ele, falaram, a gente precisa fazer você ficar mais alto. O que criaram? A plataforma. Então, se você pega as figuras, né, os retratos daquela época, você pode perceber, todos que são da realeza, eles estão usando uma plataforma e não são mulheres, são homens. E aí ela falou, nossa, mas, não acredito. Eu falei, sim. E com o passar da história, o que aconteceu? Foi passando-se a história, foi se modelando, chegou um momento da história que pessoas que usavam, homens que usavam plataforma dentro da sociedade era a alta burguesia, então era um status de que você tinha dinheiro, de que você tinha poder, né? Então você usar um salto alto, uma plataforma alta, né? E aí foi modelando com o passar do tempo, claro, lá na Europa, e aí a mulher foi se apropriando. Então nós chegamos hoje num patamar em que se você fala salto alto, a pessoa associa a mulher, mas a pessoa ela não para pensar que, na verdade, tudo começou com o homem. Percebe? Então, assim, é a mesma coisa, tipo, a calça, porque mulher usa calça feminina e tal, porque mulher... Então, tudo passou por um processo de mudança e um processo de revolução, né? Então, hoje, quando as pessoas, elas olham, por exemplo, esse padrão, né? O que eu falo que me incomoda nas organizações, muitas das vezes, é porque a organização, ela se prende mais a um padrão social do que entender o profissional que ela tem. Percebe? Então, quando a gente fala dessa questão de se prender a um padrão social, eu estou dizendo isso. Eu me apego àquilo que agora a sociedade rege como o certo e errado. Só que você não para pensar, você não para analisar, né? E do ponto de vista histórico, quando que surgiu, quando que começou? Um exemplo claro disso, Edu, para finalizar essa minha fala, se a gente for olhar, é a questão quando tirou, né, a homossexualidade, né, da OMS. Uhum. Então, patológica, né? Você percebeu? Hoje, se alguém falar de homossexualidade, hoje, né? Aí a gente tem que explicar, olha, não é mais homossexualidade, não é mais opção de gênero, né? Então, assim, não é mais opção sexual.
Porque teve-se essa mudança social, né? Então, o exemplo que eu dou e que eu falo é assim, as pessoas elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Porque ainda tem pessoas que até hoje, por mais que você explique, ele ainda vai tratar a homossexualidade, o homossexualismo, né? Vai tratar como doença, não é? Então, é homossexualismo, então ainda trata como doença, né? Esquece dessa questão. E tem as pessoas que tentam justificar a homossexualidade, o comportamento homoafetivo, ou a bissexualidade, ou a transexualidade, a partir de uma especulação genética, querendo justificar, porque assim, não sei se você vai concordar comigo, eu acho bastante problemático também quando tenta-se justificar aquilo que eu sou a partir de um princípio biológico, Sim. como se fosse uma escolha, então isso seria um demérito. Acho que a discussão não é se é escolha ou se é biológico, se é questão. Isso não está. É o direito à personalidade. Eu sou o que eu sou. Né? Então sempre tem que buscar uma justificativa para aquilo que eu sou, seja em defesa ou na acusação, mas a busca de uma justificativa, de uma origem. E a questão aqui não é a origem da coisa. A questão é o que eu sou, como eu quero ser e o meu direito à personalidade. Exatamente. E falta bastante pessoas entenderem isso. Exatamente. Del, eu quero te fazer uma pergunta, porque você está falando aí, eu fiquei pensando, ainda que eu seja um homem que performe na maioria das vezes de forma masculina, ou um homem que performe de forma masculina e feminina no meu dia a dia, se eu não sou uma mulher transexual, né, talvez eu consiga me adequar para uma questão de empregabilidade. Embora isso me atinja de forma subjetiva, né? Porque estão negando a minha personalidade. Mas como é a questão, por exemplo, de uma mulher transexual em um momento em que ela começa a adequar o seu corpo, né, a sua subjetividade, e ela, de fato, ela vai performar, muitas vezes, do masculino para o feminino por uma questão de necessidade de adequação e de adequação de si. Como é que as empresas veem isso? Porque daí a pessoa, se ela tiver que se adequar, é um sofrimento enorme. Sim, sim. Veja bem, isso ainda, querendo ou não, é um grande... Eu não vou dizer nem que tabu, né? Porque já não é... Eu acho que todos esses temas que a gente trata, né? Quando a gente fala das orientações e tal, não é mais tabu. Porque todo mundo já conhece, né? Eu tenho a seguinte frase. Eu falo que às vezes as pessoas, elas... parece que elas estão tendo tanta informação, e elas estão se tornando anorexas ao mesmo tempo, né? Eu sei que é até um termo, tipo, parece uma associação, né? Tipo, caramba, você está associando com uma doença. E querendo ou não, acaba sendo, né? Por quê? São pessoas que são obesas de informações, mas são anorexas de conhecimento. Então, quando a gente fala dessa questão de transexualidade, seja da questão do homem, né, se tornar mulher, ou a mulher se tornar homem, né, quando a pessoa resolve realmente passar pela transição, que torna a questão de ser transgênero, eu percebo da seguinte forma, né? Eu sei que avançamos muito, eu falo isso porque eu acompanho, né, essa questão do movimento trans. Aliás, um dos meus papéis, né, quanto consultor dentro das organizações, é fortalecer que as empresas precisam acreditar, né, nas pessoas trans, que as empresas elas precisam reconhecer as pessoas trans, né? Então, assim, hoje a grande dificuldade, eu acredito, desse processo é que as empresas elas têm talvez um certo receio de como lidar. Eu vejo que é mais um como lidar. Por que eu te falo isso, Edu? Porque as empresas que realmente assumiram, né, a responsabilidade de falar, não, vamos ser uma empresa sem discriminação. Eu gosto de usar o termo ser empresa sem discriminação, ao invés de usar vamos ser uma empresa diversa. Ou vamos ser uma empresa inclusiva, porque já né? Toda e qualquer empresa, ela já é uma empresa diversa. Ela já é uma empresa plural.
né? Mas quando eu digo essa de ser uma empresa sem discriminação, de ser uma empresa que olha a matéria humana, percebe? Eu me lembro que uma certa feita, respondendo, acho que vou contar essa situação que aconteceu, que acredito que vai entrar muito no patamar do que você me perguntou, dessa dificuldade que as empresas têm, né? Nós fomos convidados para ir em uma palestra, e a grande dificuldade deles foi porque, na verdade, uma gerente havia assumido a sua transgeneridade, então ela iria começar o processo de mudança. Era uma menina, né, que ia começar o processo de mudança e ia virar menino, com aplicação de hormônios, né, a cirurgia já estava marcada, aquela coisa toda. E a empresa, tipo, caiu assim numa sinuca de bico. Porque até então eles falavam que eles eram uma empresa que valorizava o ser humano, que eram inclusivos, que eram diversos, só que não tinha acontecido algo tão, né, latente. E aí, essa empresa, ela falou assim, olha, a gente precisa entender agora como que eu vou lidar com essa situação. Aí eu falei assim, não existe o como lidar, né? É você continuar tratando a pessoa como matéria humana, como profissional. É claro, eu sempre falo o seguinte, às vezes é mais fácil você tirar, né, da linha de sua visão, tirar da linha de sua visão. Então, qual que seria, né, para que a empresa não valorizasse isso? Então a gente manda embora, que é o que muitas empresas fazem, e aí eu não vou ter problema, mas eu vou continuar dizendo que eu sou inclusiva e que eu sou diversa, né? Essa empresa, inclusive, achei super bacana a atitude dela, porque ela foi uma empresa que ela disse assim, eu não sei, eu quero agora eu preciso saber. Uhum. Porque eu nunca imaginei que a gente tivesse um caso como esse. Né? E isso já faz mais de 2 anos, e eu tenho contato, inclusive, com esse rapaz, que hoje é um rapaz, né? Antes, quando eu conheci, ainda era uma menina. E ele está nessa empresa até hoje, né? Só não vou falar na live, porque é questão de ética mesmo. E também porque a empresa não me liberou falar, né? Mas assim, ele está na empresa até hoje, ele continua no cargo dele, ele continua na função dele. Ele falou, cara, você não tem noção de como muitas outras pessoas que estavam também escondidas, elas não estavam dentro do armário, aqui dentro da empresa elas estavam escondidas. E ela falou que aí, tipo assim, ele falou assim, nem eu sabia dessas pessoas. Agora você imagina, né? E aí a empresa começou todo esse processo e tal, eles ainda fazem, né, esse processo de sempre conscientizar e tudo mais. E eu fico pensando da seguinte forma, as empresas, elas ainda têm essa barreira de como vai ser, né? De que forma que a gente vai lidar com isso aqui? E eu falo, é tão natural, não é? É tão comum. Eu falei, essa discussão é a mesma discussão da questão da licença maternidade e da licença paternidade. É só você adequar as regras da sua organização dentro do fator. E aí vai ser simples, né? Então, eu acredito muito que nós avançamos. Tem muitas empresas por aí que estão assumindo, né, essa responsabilidade, porque a questão transexual e transgênero é assumir uma responsabilidade, querendo ou não. Né? É você falar, não, realmente a gente tem que mostrar que nós somos. Né? E para que isso aconteça, eu vejo que existem empresas que falam assim, não, mas nós somos uma empresa inclusiva e diversa. E é uma empresa que não tem homem trans, não tem mulher trans, não é? É uma empresa que... Não tem homem e mulheres, tem negros, não é? Então, assim, E aí, isso aqui hoje nós estamos falando de um recorte, que é o recorte LGBTQIA+. Aí você imagina dentro desse universo quantos outros recortes que ainda não foram pautados para ser tratados, não é? Mas nós estamos desaculturando esse povo. Eu acredito que as organizações vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar falar que a pessoa ser transgênero, ela não é uma aberração. A mente dela é a mesma, não é? As capacidades de exercer a função dela não vai mudar porque ela está mudando de sexo.
Então, eu acredito que às vezes a gente tem que usar esses termos, né? Eu sempre falo, né? Eu fui em uma reunião uma vez e a pessoa falou pra mim assim, ai, não sei, eu gosto mais de você de homenzinho, a pessoa usou esse termo. Gosto mais de você de homenzinho do que de mulher. Porque nessa reunião realmente eu fui bem transvestida e tal. Eu gosto de você mais de homenzinho do que mulher. Aí eu falei assim, e do meu profissional, qual que você gosta mais? A pessoa parou, me olhou e, tipo, deu, sabe, o Windows, né? A tela do Windows reiniciando. Porque a pessoa não sabia. Aí a pessoa falou assim, não, pera. Não, mas eu não tô falando do seu profissional. O seu profissional é ótimo. Eu falei, então, mas aqui dentro da organização, você não tem que olhar, né? Só. Você não tem que olhar só se você gosta de homem ou de mim de homem, da minha pessoa como homem, ou da minha pessoa como mulher, e também você não tem que olhar só o meu profissional, você tem que fazer o compilado dos dois. Se independente de eu estar vestido de menino ou de menina, né? Mas estou te entregando o resultado, estou atingindo, né, as suas expectativas, qual que vai ser o diferencial? Falei, lá fora, ok. Mas lá... seria tão, né, tão assim, evoluído e de uma forma positiva se as pessoas entendessem que você se apresenta, não é nem como menino nem como menina, você se apresenta como Del Almeida. Sim, sim, exatamente. Pronto, né? Um exemplo claro desse é quando as pessoas falam, é o Del ou a Del, né? Eu falo assim, faz igual, é Del, né? Eu falo, é Del, Del. Se é o Del, se é a Del, pra mim é indiferente, mas assim, sou Del, ser humano, né? É complexo. Você sabe que eu compactuo, porque assim, eu performo dentro de uma personagem masculina socialmente, né? Mas em inúmeras palestras, e as pessoas, eu não sei se elas não entendem ou se elas fingem que não entendem. Eu digo assim, olha, eu sou uma mulher na sociedade. Todo mundo fica com os olhos arregalados. Eu digo, olha assim, porque o meu posicionamento social, o lugar que eu ocupo, a defesa e o uso do feminismo como método de mudança social, ser um professor de políticas e práticas de inclusão há 26 anos, a favor da diversidade e me autodeclarar homossexual desde os 18, casado com outro homem, sempre levantando essa bandeira, uma pessoa ecumênica, o meu espaço na sociedade, o meu lugar, entende, quanto pessoa, não é o do homem que pertence a esse sistema machista. É o lugar que foi pensado historicamente para a mulher. Então, o meu lugar, eu performo dentro dessa concepção do masculino, me sinto bem dentro dessa concepção, mas o meu lugar na sociedade é o da mulher. E as pessoas, eu não sei se elas não entendem, ou se elas não querem, ou se elas fingem que não entendem. Sim. Porque qualquer pessoa que fuja dessa lógica não tem o seu lugar dentro dessa concepção do masculino. E é independente desses rótulos que são construídos socialmente. Né? É gay efeminado, é gay masculinizado, é um urso. Não, nós estamos todos alocados no mesmo território. Sim, sim. Ao ter essa percepção, né? Tem muita questão da afinidade, né, Edu? Eu passo do seguinte princípio, né? É da nossa natureza humana nós termos maior afinidade ou termos maior com X ou com Y. Isso vai ser normal. Uhum. Falo que as pessoas ainda precisam aprender é que independente de eu concordar ou não, né, com a atitude do outro, ou com o jeito do outro, ou com a orientação sexual do outro, ou com enfim, a identidade de gênero do outro, eu preciso olhar com o meu olhar de humanidade, né? Então, assim, vai ter aqueles, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu defendo a causa trans. E eu vou morrer defendendo a causa trans, né? E eu já fui questionado, inclusive, pelo movimento trans, alguns movimentos que eu sou voluntário, e a seguinte pergunta que me fizeram: olha, eu até me sinto representada por você, só não entendo por que você não vira trans de vez.
Falei, mas eu preciso virar trans, né, para representar a causa, para falar da causa, para chegar numa empresa e falar, vocês precisam entender que transexual também, assim como o gay, assim como a lésbica, assim como o pansexual, o bissexual, enfim, né, são tantos, né. Será que, tipo, você precisa entender que indifere, né, da questão da orientação ou da identidade de gênero, e você precisa olhar como matéria humana, né? E, por outro lado, também tem essa questão que é o que você acabou de trazer. Eu sou questionado assim, mas se você não é trans, se você não se apresenta como trans, por que você defende tanto as trans, né? Por que você defende Eu tanto? também. E aí eu digo o seguinte, mais uma questão de amor pela causa, né? Então, assim, eu quanto consultor, é claro, né, diversidade, a minha função é levar para as organizações que elas precisam, além delas serem plurais e inclusivas, elas precisam lidar com todos os pilares, né? E aí eu não levo só a questão LGBTQIA+, eu falo um pouco da questão racial, porque eu sei que eu posso falar, né? Eu falo um pouco da questão da equidade de gênero, porque eu também, né, sou sensibilizado por essa questão, porque eu fico extremamente incomodado, Edu, com as organizações, porque existem empresas que é assim, imagina que nós não temos problema com essa questão de equidade de gênero. E aí você pede para a empresa fazer um levantamento, faz um levantamento, vamos começar com os gerentes. Faz um levantamento aí de quantos gerentes masculinos e quantos gerentes femininos, quantos homens e quantas mulheres. E aí você vai subindo para o alto da pirâmide. Geralmente essa empresa, ela está dentro de um patamar que a sua presidência é masculina, vice-presidência é masculina, né? Diretoria majoritariamente masculina. Aí gerência, aí começa a aparecer, né, a figura feminina. A gestora vai aparecendo um pouquinho mais. Aí supervisão, aí já assim, já lota de figura feminina. Então ele acha que ele tem um monte de mulher, por exemplo, como supervisão de uma organização, ele está sendo uma empresa que tem equidade de gênero, e não tem, né? Então, assim, por que que quando eu subo a pirâmide, eu ainda vivo um padrão sociocultural binário, ensinado desta forma, né? Que é, tecnicamente, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo, vamos dizer assim. Então, ou seja, né, para cuidar dos peões lá, para lidar com as situações das pessoas, né, com os conflitos interpessoais que as pessoas têm dentro da organização, coloca uma mulher, porque a mulher é mais sensível, porque a mulher vai ser uma ótima supervisora, porque ela vai saber lidar com isso. Aliás, ela já está acostumada a lidar com isso. Isso que eu estou falando para você foram coisas que eu já escutei dentro de organização que eu fui fazer consultoria. Não é? Então, assim, mas eu tenho, né? Imagina, 79% da nossa empresa é mulheres em cargos de liderança. E aí eu sempre faço a seguinte pergunta, mas qual a liderança que essa mulher está? O máximo que ela chega é numa gerência. Percebe? E será que essa gerente, por que ela ainda não foi promovida? É porque ela não tem capacidade, ela não tem know-how para ser promovida? Ou é porque, na verdade, ela está estagnada dentro da sua organização, dentro de um padrão binário? Você tem medo que ela seja além de uma gerente? Né? Eu falo que as grandes mulheres que se destacam hoje no mercado de trabalho, por exemplo, foram mulheres que não aceitaram essa questão, né? De pautar a sua causa somente nessa questão de que eu não estou dizendo que as outras, né, aceitam, mas eu estou dizendo que as organizações elas precisam entender isso. Então, o fator de, por exemplo, Del, ainda olhar para a causa trans é porque a causa trans ainda é uma causa inferiorizada. Ainda é uma causa que é enxergada como problema. Na marginalidade, né? É enxergada como problema ainda, né? Então, assim, é uma coisa que eu falo, gente, eu não entendo qual que é a gana das organizações, o que eles pensam, né? Quando a gente fala da questão de ter uma empregabilidade trans, por exemplo,
né? Então, assim, e o que mais me deixa incomodado, muitas das vezes, nem sempre, mas é que quando a empresa ela tem uma trans em um cargo de destaque, ela se torna um troféu. Ela já deixa de ser a profissional. Ou profissional trans, ou a profissional trans, e torna-se um destaque. Olha, tá vendo aqui? Tá aqui o nosso troféu. Nós temos. E assim, o meu sonho é sonhar com uma sociedade em que um dia talvez estejamos fazendo uma live aqui, não falando dessas coisas, mas estejamos fazendo uma live falando do quão bom é poder ver dentro dessas organizações, né, todos estes corpos, independentes se seja ou não de orientação sexual, isso porque nós nem entramos na questão do PCD, né, das pessoas com deficiência. Então, eu ia falar isso. A minha vida praticamente, né, profissional, ela se construiu dentro de instituições educacionais. E algo que sempre me chama atenção é que você tem aí um volume significativo de profissionais da educação, professores, em grande maioria titulados, mestrado e doutorado, e muitas vezes as instituições fazem questão de falar, nós temos até professor surdo, até professor cego, até professor cadeirante. Cadeirante, surdo, cego. Entende? E, de fato, isso que você falou é muito comum, né? E normalmente essas pessoas elas são expostas como um selo de qualidade de que a empresa ela é inclusiva. Entretanto, a dificuldade para que essas pessoas alcancem, por exemplo, algumas funções, alguns cargos, é enorme porque as empresas não são inclusivas. Sim, ficam na base, né? Ficam na base. E se você me permite, que eu nunca toquei nesse assunto, mas agora que você colocou essa questão dos questionamentos sobre uma hora performar no masculino, uma hora no feminino, e as pessoas questionarem, gosto mais de você no masculino, e deve ter gente que fala, adoro quando você usa salto. Acho para... olha que interessante, né? Eu, nesses 26 anos de carreira, o que eu mais ouvi na minha vida foi, mas se assume logo, por que você não solta a franga? Eu ouvi muito isso, né? Por que você não... Por que você é enrustido? E eu sempre pensei, enrustido como? Né? Minha família sabe desde os 18. Eu sei de mim, aos 16 eu disse isso para mim. Quer dizer, sou casado com outro homem. Quer dizer, no meu trabalho sempre souberam o que é ser enrustido. Então, eu acho que as pessoas não sabem muito bem, né? Não é lidar, elas não sabem o que falar, então de uma forma ou de outra elas vão encontrar um meio de criticar ou de questionar. Né? Se você performa nas duas possibilidades, vão questionar. Se você performa em uma, mas isso contradiz com a representação social que ela tem do que é ser gay na sociedade, elas vão questionar. Sim, total. É muito engraçado isso, né? Banheiro. Porque a gente está falando de acolhimento, pluralidade. Mas uma das coisas que assim, eu sempre olho nas instituições educacionais, nas empresas, é banheiro. Por que é tão difícil uma empresa entender, né, que o banheiro, essa questão de fórum íntimo, é necessário e precisa se adequar à diversidade de gênero, de orientação, de performatividade, enfim. Né? Você sabe que eu vejo isso muito de uma forma muito peculiar. A grande maioria dos países da Europa, por exemplo, lá não existe masculino e feminino para ir ao banheiro, né? Não sei se você já chegou a pesquisar sobre isso, né? É apenas um banheiro, né? São boxes do lado direito, box do lado esquerdo, uma pia ali no hallzinho, então vai entrar homem, entra mulher, entra gay, entra trans, entra bi, então entra todo mundo. E aqui no Brasil a gente tem essa questão cultural, né? De ter que dividir, né? O banheiro masculino e o banheiro feminino. E o que mais me incomoda é que eles tentam, né? Organização, quando a
organização, ela tenta tapar um buraco, causando um dano maior e às vezes abre até um buraco negro. Por que isso? Ah, então agora nós somos uma empresa diversa, somos uma empresa inclusiva, a gente vai transformar o banheiro de deficiente em banheiro unissex. Pô, né? Já é difícil para a pessoa com deficiência ter esse privilégio, porque não deveria ser um privilégio, né? De ter ali o espaço para ele fazer as necessidades dele fisiológicas sem se preocupar, né? De não ter acesso, de não conseguir ir, etc. e tal. Aí agora você imagina, se o banheiro já foi adaptado para uma pessoa com deficiência, é porque essa pessoa ela não vai, né, utilizar o banheiro igual a uma pessoa comum. Né? Então ela tem lá um deficiente, por exemplo, que é cadeirante, ele precisa sentar, né, para poder fazer a sua necessidade. Percebe? E aí, a partir do momento que eu torno esse banheiro, por exemplo, um banheiro unissex, é muito... É muito complicado, porque, assim, é como se eu estou tirando uma privacidade de um, estou colocando, tipo, para outro, e não são duas coisas que se conversam, né? Me perguntaram uma vez assim, então você acha que deveria construir mais um banheiro, tipo, mais um banheiro unissex? Eu falei, talvez não, né? Eu falei, o nosso problema é cultural, porque eu já passei por situação, eu acho que vai muito também da sua questão de percepção, né? Eu digo o seguinte, eu me sinto confortável, mesmo estando de salto alto ou não, indo no banheiro masculino, né? E aí, as pessoas questionam da seguinte forma, tá, tudo bem, você se sente confortável indo no banheiro masculino. Só que eu não consigo entender porque uma pessoa transgênero, por exemplo, é totalmente diferente da minha concepção de enxergar a vida, né? Mas eu já passei por situação, por exemplo, de eu entrar no banheiro masculino de salto e a pessoa virar e falar assim, nossa, que absurdo, que aberração, uma pessoa entrar no banheiro de salto alto, né? E naquele momento, claro, eu fui bem, né, invasivo com a pessoa, porque eu disse assim, bom, eu entrei para necessidades fisiológicas, você veio para alguma coisa além disso? O que te incomoda no salto? Se o problema for o salto, eu tiro o salto e entro de meia, não tem problema, né? Então, você percebe como que é muito cultural? E as pessoas, elas não pensam, na verdade, assim, às vezes a questão do banheiro, ô Edu, não é nenhuma questão de ter que haver, eu sempre falo, não é uma questão de ter que haver mudanças, não é? Vai ter um masculino e feminino, porque isso é o que a nossa sociedade pautou, categorizou, né, enraizou, né? Mas eu acho que tem que ter, na verdade, a empatia de a pessoa, né, que se diz heteronormativa, ou nem tanto, porque às vezes acontece muito, né, de pessoas de orientação sexual também, que ser do movimento, tem muito mais preconceito do que um heteronormativo. Percebe? Então, falta essa empatia de entender, né? É uma coisa que eu sempre falo nas organizações. Eu falo mesmo, assim, às vezes eu sou bocudo com essas coisas. Eu falo, eu não consigo entender porque que na casa a pessoa tem um único banheiro, não é? E ninguém reclama. Entra homem, entra mulher, entra gato, entra cachorro, se você tem um visitante que é de orientação sexual gay, lésbica, trans, vai entrar no seu banheiro e você não reclama. Por que a empresa você tem que reclamar? Ou por que no ambiente público você tem que reclamar? Você acha que o governo tem que fazer um banheiro exclusivo para os transexuais, para as transexuais? Percebe? É mais uma questão cultural de empatia do que a gente ter que ficar mudando, né? Ou como diria o velho ditado, achando um pelo em ovo, né? Você sabe que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Claro, claro. Eu também, eu ia tocar nesse assunto, inclusive, né? Em casa o banheiro é unissex. Por que fora, se essa é uma construção cultural que vem numa concepção da família, por que fora é tão difícil de entender? Você falou dessa questão do rapaz que te olhou com salto e falou, que absurdo.
Eu queria trazer uma fala do Freud, né? Para Freud, o absurdo é algo contrário à racionalidade humana. Sim. Mas racionalidade nessa concepção tem a ver entre o conflito existente do desejo primitivo dessa pessoa com a tentativa, né, por meio de uma violência simbólica, anular o outro que vive aquilo que ele deseja. Sim. E aí a pessoa concebe isso como absurdo, porque ela não consegue entender como que esse outro realiza simbolicamente no corpo aquilo que eu desejo e não me permito. Então, para mim, é um absurdo. Eu uso uma frase, sabe? Eu uso uma frase muito para pessoas que são, porque tem pessoas que são radicais com isso, eu uso uma frase muito categórica que eu já usei muitas vezes, hoje eu não preciso usar tanto, né? E essa minha frase, ela vai na linha do seu raciocínio. Eu sempre digo, não me julgue por aquilo que você queria ser e não tem coragem. Acabou. Que é exatamente essa linha freudiana que você está trazendo, né? Então, não me julgue. Talvez é o que você queria ser e não tem coragem. Então, não me julgue por isso. Não é? E aí fica a frase, né? Para quem está, de repente, assistindo a live ou assistir depois, né? E não sabe como lidar com essa situação, né? É trazer esse conceito para a própria pessoa, né? Não me julgue. Não me julgue por aquilo que você talvez queira ser e não é, né? Mas eu sou. E é ótimo que eu sou, né? E você sabe que, assim, as pessoas não se deram conta ainda, não sei se você vai concordar comigo. É bom, né, apesar de toda a violência simbólica que a comunidade LGBTQIA+, sofreu ao longo do tempo, alguns xingamentos que a gente recebe, quando eu digo assim, é bom a gente pertencer a essa comunidade, porque de fato a gente não se compromete com essa estética dura, endurecida historicamente. Porque Sim. mesmo quando eu me apresentei na universidade de salto alto e de meia fina e de blazer e tal, com uma intenção de provocar, isso foi resolvido rapidamente. Ah, mas ele é um professor gay mesmo. É bem isso. E se no dia seguinte eu vou de tênis, calça jeans e camiseta? Ah, hoje mas ele é mesmo. Então, assim, isso dá uma liberdade, sabe? Até nessas construções de homem não usa rosa. Usa. Mas se você é gay, você usa mais liberto, sem medo, porque Sim. você então você está livre disso. E acho que o que choca muitas vezes essas pessoas endurecidas, né, pela sociedade, pelo discurso da família, pelo discurso religioso, de não todas as religiões, não vou generalizar, é justamente essa liberdade que algumas pessoas têm com o seu próprio corpo. É isso que sufoca essas pessoas que são homofóbicas, machistas, contra a liberdade da mulher também. O que sufoca é isso. Esse viver mais liberto. Del Almeida, nós chegamos aí, o tempo voou. Nossa, já foi rápido, né? Aquele tinha tanta coisa para falar. Mas quando é gostoso, a hora voa, né? Voa demais, demais, demais. Falta quantos minutos? Acho que 6 minutos. Isso? Menos. 4 minutos. Bom, ótimo. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, falar algo que você queira. Tá, consideração final, quero voltar, né, nos direitos humanos da ONU de 48, no artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, pense muito nisso. Ainda mais que nós vamos entrar agora esse ano no cenário político, né? Veja bem quem você coloca lá para poder, né, reger os seus direitos. E as minhas considerações finais, eu quero só deixar uma provocação para quem estiver assistindo essa live. Existe uma história que eu sempre conto, que é uma história de menos de 1 minuto. Que é a história da menininha que sempre via a mãe fazer um peixe, assar o peixe sem o rabo e sem a cabeça. E ela sempre perguntava, mãe, por que você acha o peixe sem o rabo e sem a cabeça? E a mãe dizia, porque a sua avó me ensinou assim. E um dia ela chegou para a avó e falou, vó, por que você acha o peixe sem rabo e sem a cabeça? Ah, porque a sua bisavó me ensinou assim. E ela chegou para a bisavó e falou, Bisa, por que você acha o peixe sem o rabo e sem a cabeça? A Bisa falou assim, porque quando eu comecei a fazer o peixe, a forma era pequena. Então eu tirava o rabo e a cabeça para caber dentro da forma e a gente comeu o melhor do peixe. Ou seja, moral da história, se você não busca entender qual é a essência da história, do conhecimento, do fator da questão, você vai sempre estar preso àquilo que regem para você, né? Então,
que cada um possa entender isso. Somos todos, sim, diversos, somos plurais, somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu, né, a sua forma de ser, de estar, de fazer, e precisamos entender isso e respeitar. Né? Então, essa é a minha consideração final. Gratidão por esse convite, né? Agradeço muito. E espero que essa nossa conversa possa ajudar muitas outras pessoas a se reconhecerem, se conhecerem e se encontrarem, né? Talvez alguém que esteja nessa dificuldade ainda, né, de lidar com essa questão, seja dentro de empresa, fora de empresa, na sociedade como um todo, né? Então, muito obrigado mesmo, gratidão por esse momento, espero que nós possamos ter muitos outros momentos bons como esse. Com certeza. Olha, eu já tinha uma intuição, que nós conversamos anteriormente, mas agora eu tenho a certeza do porquê as pessoas terem falado tão carinhosamente de você. Eu falo que se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho. Você ajuda muito. Eu acho que nós precisamos em nossa sociedade de mais pessoas abertas à pluralidade. A causa, eu não vou falar nem da causa LGBTQIA+, porque não é essa a questão, da causa humana. Sim. O direito à personalidade. Que nós possamos viver essa diversidade de forma plena e que as pessoas entendam que todo ser humano tem direito à sua personalidade. A sua essência, né? Léo, A essência é única, ó, eu sempre falo. Beijo Muitíssimo. no seu coração. Obrigado. E, ó, obrigada, obrigades, né? Tanto esse agora, né? Obrigada, obrigado, obrigades. Não, isso é outra coisa que eu não sou apegado, por isso que eu falo gratidão pra tudo. Beijo. Tchau, Edu. Beijo, beijo. Obrigado, gente, que acompanhou a live.